Olá, amigas e amigos, tudo bem? Professor Márcio Gomes com vocês. Aula de atualidades. Vamos para o nosso giro da semana. Fatos que aconteceram entre o dia 18 e 24 de maio de 2025. O top 5 selecionado pelo professor Márcio. 5 fatos com potencial de prova. Inicio a nossa aula com uma temática ambiental, política e ambiental. O Senado aprovou uma lei com novas regras para o licenciamento ambiental. Márcio, eu tenho uma dúvida. O que é licenciamento ambiental? Vamos lá. É um instrumento legal, é um instrumento administrativo. Toda vez que você tem uma atividade que utiliza recursos naturais, ou que é potencialmente poluidora, ou possui potencial de promover degradação ambiental, essa atividade, esse empreendimento, necessita de uma licença ambiental. E esse procedimento, esse instrumento legal pelo qual o órgão ambiental avalia e autoriza o funcionamento do empreendimento, nós chamamos de licenciamento ambiental. Suave? O Senado aprovou uma lei chamada de Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Cuidado, galera, isso não está concluindo ainda não, tá? Vai andar algumas casas no nosso Congresso, mas o Senado aprovou. É um projeto, para vocês terem uma ideia, que tramita há 20 anos e agora seguirá para a Câmara, né? Porque o Senado efetuou algumas modificações. Em linhas, tem vários pontos aqui para trabalhar. Eu sou servidor público no estado de São Paulo, tá? Atuo na fiscalização ambiental, atuo num órgão ambiental. Então tem vários detalhes que a gente poderia entrar aqui, mas é uma aula de atualidade, não é uma aula de legislação ambiental. Então um ponto, de repente, que a banca deve utilizar na sua prova, que é o que mais chama a atenção, é que algumas atividades, alguns empreendimentos serão dispensados desse processo de licenciamento ambiental, tá? Então isso chamou muito a atenção na mídia. Se fosse uma aula de legislação ambiental, nós aprofundaríamos em outros tópicos. Mas isso foi o que a imprensa mais noticiou. Creio que é por aqui que vem, tá? Pô, Márcio, beleza, então algumas atividades terão uma dispensa. Sim, eu vou dar outro exemplo. Surge aí, amplia-se a categoria de uma licença ambiental por compromisso, em que o proprietário ele efetua uma autodeclaração e a partir dali a licença é mais ou menos automática. Lógico que tem os detalhes, né, desse procedimento, mas é uma categoria que vai surgir aí com a lei do licenciamento ambiental. Só um exemplo de atividade que vai ter dispensa de licenciamento, as atividades agropecuárias. Tá? Beleza? Ô, Márcio, e o que a galera tá falando? Qual é a posição da opinião pública? Qual é a posição dos parlamentares, dos políticos? Bom, há quem defenda, né, essa aprovação da lei geral, a dispensa do licenciamento para algumas atividades. Os defensores afirmam o seguinte: pô, hoje o licenciamento ambiental é muito burocrático. De fato é. É um processo burocrático. Então há uma grande demanda por documentos, o processo é lento para a obtenção de licenças ambientais. Então agora com a Lei Geral do Licenciamento vão surgir prazos aí, vai ter uma simplificação, então vai desburocratizar. Esse é o argumento de quem é favorável. Tá, Márcio. E quem é contrário? Pô, quem é contrário à ala ambiental, e até uma nota do Ministério do Meio Ambiente, né, foi divulgada, condenando o projeto, que representa um risco à segurança ambiental no país. Ô Márcio, e quem está certo aqui? Os dois lados têm argumentos interessantes. Como eu disse, hoje o licenciamento ambiental é extremamente burocrático, tá? Mas talvez tenha que ser, talvez tenha que ser. Por quê? Um impacto ambiental, um grande dano ambiental, não é fácil de reparar. Entenda? Entende? Então é necessário mesmo toda uma avaliação dos riscos
Hoje no licenciamento ambiental, o empreendedor ele apresenta estudos, documentos, o órgão ambiental competente avalia, faz visita técnica, faz vistoria se necessário, para depois sim emitir essa licença. Então temos a aprovação de uma lei geral do licenciamento ambiental. A minha perspectiva é que a banca vai bater aí na dispensa de licenciamento para alguns setores e pode até enfatizar o setor agropecuário. Ok? Vamos para o segundo fato, um fato internacional, um fato também polêmico. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, proibiu Harvard, uma das grandes universidades do mundo. Eu nunca gosto de falar, essa é a maior universidade do mundo, então eu prefiro colocar esse rótulo. Uma das melhores universidades do mundo, Donald Trump proibiu de ter alunos estrangeiros. Caramba, Márcio, e tem muito aluno estrangeiro lá? Estima-se que 27% dos alunos de Harvard sejam aí oriundos de outros países. Proibiu de novas matrículas. Caramba! Mas eles pagam mensalidade? Pagam mensalidade. Quais são os impactos dessa proibição? São vários. Você tem um impacto financeiro, esses caras pagam mensalidade, então tem impacto financeiro. Tem impacto intelectual, de pesquisa, de pluralidade. Tá? Mas isso vai pra frente? Por enquanto a justiça bloqueou. Tá? A justiça bloqueou. Não é o primeiro embate entre Trump e Harvard. Ele congelou alguns recursos ali para a universidade, tá? Tem uma questão aí envolvida nesse embate ideológica, tá? Também. De boa, mas por hora vamos focar em atualidades. Trump proibiu Harvard de ter alunos estrangeiros, de matricular novos alunos. Mas a justiça bloqueou essa medida do Trump, tá? Uma juíza federal. Vamos falar de Portugal agora? Rolou eleição em Portugal, tá? Eleição legislativa, eleição para composição do parlamento e vitória do grupo, de uma coalizão de centro-direita. Anota aí, a banca gosta de perguntar qual espectro político-ideológico venceu a eleição em Portugal. Então, um grupo aí, uma coalizão de centro-direita, tá? Você tem a Aliança Democrática, tá? O PSD, o Partido Social Democrata, e o CDS, né? O Centro Democrático Centro Democrático Social e Partido Popular. Então essa coalizão saiu vitoriosa na eleição de Portugal, obteve 86 cadeiras. Não é um número suficiente para governar sozinho. Então vai ter que costurar alianças ali com outros partidos no parlamento. Com esse resultado, o atual primeiro-ministro, Luís Montenegro, seguirá no cargo. Essa eleição em Portugal foi antecipada, depois que o Luís Montenegro perdeu ali o apoio do parlamento. E a eleição mantém, então, o Luís Montenegro no cargo. O que mais chamou atenção, e eu acho que o que a banca vai cobrar, não é sobre a vitória, mas sobre o partido que ficou ali na segunda, terceira colocação, o partido Chega. Márcio, por quê? Você vai entender. Ele é um partido de direita, dependendo da classificação, você vai encontrar o rótulo extrema-direita, direita radical, é algum dos adjetivos, dos atributos utilizados para classificar o partido Chega. Esse partido saltou em 6 anos, olha só, de 1,3% nas votações para, olha aqui, 23% praticamente. Então um partido que cresceu muito. Uma das grandes bandeiras desse partido é uma bandeira anti-imigração. Tá? Então um partido que ganha espaço, empatou ali, ficou em segundo lugar com o Partido Socialista. Se você pegar bem o número de cadeiras, 58 deputados para cada um. 58 deputados para o Partido Socialista, 58 deputados para o Partido Chega. Mas vitória de um grupo, de uma coalizão de centro-direita. Ok? Olha que fato curioso, hein? Nós tivemos recentemente uma banca Banca Vunesp, cargo de oficial de justiça, oficial de justiça para o TJ de São Paulo, caiu uma questão mais ou menos nessa linha, sobre espião russo no Brasil. A manchete é a seguinte: Rússia usa Brasil como linha de montagem de espiões. Como assim, Márcio? Não entendi. Então vamos lá. Território brasileiro, imagine só aqui, ó. Território brasileiro.
russos vinham para cá, tá? Se incluíam aí na sociedade brasileira, e eram treinados. Então você tinha a formação de espiões no território brasileiro. Mas eles queriam espionar o Brasil? Não! Veja bem, o foco não era espionar o Brasil. O foco era, traz para o Brasil, se ambienta ali, vocês vão entender, se passa, consegue um passaporte brasileiro, consegue um documento brasileiro e depois é encaminhado para outros países, para efetuar espionagem em outros países. Então o Brasil não era o alvo, o Brasil era essa plataforma de formação de espiões. Caramba, sabe por quê? O passaporte brasileiro, ele tem entrada livre ali, sem exigência de vistos, em 109 países. Tá? Então é um passaporte que não é forte igual de outros países, mas é um passaporte até forte. Pô, entra em 109 países, sem necessitar de visto. Então o russo que conseguia um passaporte brasileiro, pô, abria espaço para uma prática de espionagem. Mas por que o Brasil? Né? Só um detalhe, né? Essa descoberta aí é uma operação que envolve a Polícia Federal, autoridades dos Estados Unidos, autoridades de Israel, autoridade do Uruguai. A CIA a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, já havia alertado o Brasil. E aí, na análise da inteligência brasileira, da comunidade brasileira, 3 principais fatores colocaram o Brasil ali como um ponto estratégico para essa formação de espiões. Muito frágil o sistema brasileiro de emissão e controle de documentos. Então, os russos poderiam se aproveitar dessa fragilidade para conseguir documentos brasileiros. Beleza? O Brasil é um país que não tem aí um histórico de envolvimento em conflitos internacionais. O Brasil é um país boa praça aí, né? Não arruma muita treta com ninguém, historicamente. Então esse é um ponto positivo que os russos enxergavam. E é uma população miscigenada. Uma população muito diversa. É muito fácil se passar por brasileiro. Porque a gente tem assim a gente gosta de definir um tipo, né? Quando eu pergunto para vocês como é um alemão? Como é um alemão? Provavelmente vocês descreveriam: Márcio é uma pessoa branca, loira, correto? Tem esse estereótipo. E do brasileiro? O brasileiro é muito diverso. Tem o brasileiro branco, loiro, tem o brasileiro negro, tem o brasileiro indígena, tem o brasileiro... que o brasileiro mesmo é a mistura de tudo. O brasileiro é o Márcio aqui, ó. Ok? E então esses fatores aí colocavam o Brasil como um local estratégico e os russos utilizavam o nosso território para formar esses espiões aí. Eles adquiriam documentação brasileira e a partir dali se distribuíam para outros locais do mundo. Pelo menos 9 agentes russos já foram descobertos pelas investigações, tá? E um último fato, foi noticiado na sexta-feira, né, um dado do IBGE, referente ao Censo Demográfico de 2022. No Brasil, nós temos 14,4 milhões de pessoas com deficiência, tá? Então, dado do IBGE, 14 milhões de pessoas com deficiência, vai chegar num número... isso pensando pessoas acima de 2 anos, tá? Então, uma observação que eu gostaria de enfatizar. Tá, Márcio, beleza, isso representa quanto por cento da população brasileira, né? Quanto por cento desse grupo, na verdade? 7,3%. O que chama atenção? Por faixa etária, há aí um padrão muito bem definido. Por exemplo, entre pessoas de 2 a 14 anos, o percentual de pessoas com deficiência é de 2,2%. Já entre pessoas com mais de 70 anos, esse número chega a 27,5%. Então, o padrão demonstrado é que com o aumento da idade, as deficiências ou a deficiência ela é mais presente. Tudo bem? Dado do IBGE. Márcio, e qual é a principal dificuldade? O IBGE fez esse questionamento também. E aí, em primeiro lugar, quando a gente pega esse 7,3%, né, e vai distribuir aqui, dentro dele, 4% é uma dificuldade de enxergar. Então aparece na primeira colocação. Depois, dificuldade de andar, de subir algum degrau, na segunda colocação com 2,6%. Dificuldade
Pegar pequenos objetos, tá? Abrir e fechar tampas de garrafa, 1,4%. Dificuldade de se comunicar, também com 1,4%. E aí, na última colocação, nesse ranking divulgado pelo IBGE, dificuldade para ouvir, 1,3%. Um dado interessante, um dado que permite a gente pensar, refletir sobre políticas públicas, políticas inclusivas, né? Políticas que rompam as barreiras que dificultam aí a inserção das pessoas com deficiência nas práticas cotidianas. Até porque o IBGE demonstrou que 63% dessa população com 25 anos ou mais com deficiência não concluiu o ensino fundamental. 63% das pessoas com 25 anos ou mais com deficiência não concluíram o ensino fundamental. Então, um número que chama a atenção. Ok, galera? Agradeço a companhia de vocês, desejo bons estudos, um ótimo aproveitamento do conteúdo e muitas aprovações. Se você puder e quiser, deixa o like aí, compartilhe o vídeo com um amigo, coloca o seu comentário e o Márcio agradece. Um abraço e até a nossa próxima aula.